Bom dia, queridos, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez reunidos para a nossa querida EBD, né? E hoje temos como tema o capítulo 9 da nossa revista A Mensagem dos Profetas Menores, que tem como tema Raízes do Pecado. E esse tema está baseado em Obadias 1, tá? No texto de Obadias 1. Eu convido agora você, meu irmão, a abaixar sua cabeça e falar com o nosso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado por este momento, por mais esta EBD que estamos juntos. Abençoa cada um que nos vê, que irá nos assistir, que a Tua palavra encontre terreno fértil nos nossos corações e que o Seu Santo Espírito nos dê a compreensão, Pai. Que possamos de fato estar frutificando de acordo com as raízes plantadas da Tua palavra. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, hoje eu quero considerar com vocês esse tema Raízes do Pecado. E eu creio assim, existem alguns tipos de pecados que são pecados mais visíveis, né? Que explodem, que todo mundo vê, tá na cara, não tem como esconder, né? Então, esses pecados geralmente machucam pessoas, esses pecados destroem famílias, né, igrejas, destroem até histórias, né? Mas quase sempre, quando alguma coisa acontece, né, desse porte, o problema não começou de um dia para o outro, não é uma questão que começou ali, né? Porque ninguém cai da noite para o dia. Antes da queda, para que a queda seja visível, né? Existe toda uma raiz que já foi crescendo invisível no coração, né? Então existe uma construção, né? E Obadias é o menor livro da Bíblia, mas trata de um problema que para mim é um problema muito grande, profundo e importante, né? Deus levanta o profeta para falar contra Edom, né? E que era uma nação aparentada de Israel, descendente de Esaú. O pecado que Deus denuncia não é apenas a atitude, uma atitude isolada, mas é um coração adoecido, né? Que já é adoecido há muito tempo. Não é uma atitude que ficou isolada, é um coração que já é adoecido há muito tempo. Obadias então ensina que o pecado ele tem raízes, né? E se não lidarmos com essas raízes, os frutos serão invariavelmente amargos, né? Os frutos não serão bons. Então, a primeira questão que a gente levanta aqui é o orgulho do coração, tá? Obadias 1, 3 a 4, tá? Então, o orgulho do coração, que fala mais ou menos assim: a soberba do teu coração te enganou, verso 3, né? Então, Deus não começa falando de violência, nem de traição, Deus começa falando de coração, né? O orgulho é apresentado como a raiz principal do pecado de Edom. Edom vivia em regiões mais altas, em fortalezas naturais, né? E eles se sentiam intocáveis, seguros, autossuficientes. Então cuidado com isso, meu irmão, a autossuficiência, tá? Então, nessa condição de Edom, por incrível que pareça, né, a geografia virou teologia, né? Virou uma condição teológica aqui. E aí, eles pensavam, estamos acima e ninguém pode nos alcançar, estamos seguros, né? Então, o orgulho, essa autossuficiência, a gente tem que ter muita atenção e cuidado, porque ela geralmente é enganosa. Ela faz com que a gente acredite que a gente é autossuficiente, não precisa de ajuda, que não precisamos escutar a ninguém, não precisamos mudar, que estamos corretos, não precisamos de Deus para resolver os nossos problemas ou para lidar ou tratar das nossas decisões, né? Então o pecado do orgulho, ele não é barulhento, repare. No começo, ele é silencioso, é sutil, tá?
e até socialmente aceito muitas vezes, por incrível que pareça. Mas ele nos afasta da dependência de Deus, porque ele nos traz essa certeza de autossuficiência. E isso nos afasta da dependência de Deus. Tá, meu irmão? Então, assim, humanamente falando, o orgulho nasce quando paramos de lembrar quem somos sem a graça de Deus. Quem você é sem a graça de Deus? Tá? Então, quando a gente esquece de onde Deus tirou a gente, de onde Deus nos tirou, começamos a pensar que somos suficientes sozinhos, né? A segunda raiz que eu quero tratar com vocês é a indiferença, tá? A indiferença diante da dor do outro. Então, no verso 10 diz assim: por causa da violência contra teu irmão Jacó, né? Edom não apenas pecou contra estranhos, pecou contra o irmão. Eles viram Jerusalém sendo invadida, tá? E ficaram parados, não ajudaram, não defenderam, tá? Não intercederam, apenas observaram. Então, às vezes, o nosso pecado, meu irmão, não é o que fazemos, não é a nossa ação, mas é o que deixamos de fazer também. A indiferença é uma das raízes mais perigosas, porque ela anestesia o coração. A indiferença deixa o teu coração anestesiado, sem sentir, tá? Ele faz com que a gente assista a dor do próximo sem se envolver, como se não tivesse nada a ver com a gente. Ah, não é da minha responsabilidade, não é comigo, então eu não tenho que tratar. Mas podia ser contigo, tá? O que nos faz melhor, tá? Então, a indiferença é uma raiz perigosa porque ela te deixa o coração anestesiado. E aí faz com que você não se envolva, faz com que você acabe até justificando isso, o teu silêncio, a tua falta de envolvimento, tipo, não é comigo, não tem nada a ver comigo, tá? E Obadias mostra que Deus leva a sério a nossa responsabilidade uns com os outros. A fé bíblica não permite neutralidade de forma nenhuma. Diante de injustiça, então nem se fala, tá? Assim também diante do sofrimento. A gente não pode ser neutro diante do sofrimento do próximo. Então, a humanidade aqui para a gente é reconhecer quantas vezes nós escolhemos o conforto ao invés da compaixão, tá? Quantas vezes a gente se protege emocionalmente para não sofrer com o outro o que o outro está passando, né? Então vamos pensar bem nessa condição. Agora, ainda tem uma questão pior envolvida nesse ensinamento, que é o prazer com a queda do próximo, né? É se deliciar com o revés do outro. E acredite, meu irmão, foi assim que aconteceu, né? Mas no verso 12 diz assim: não devias alegrar-te no dia da desgraça do teu irmão. Edom foi além da indiferença. Eles se alegraram com a queda de Judá. O texto mostra que um coração que não apenas se omite, mas se deleita no fracasso alheio. Esse é um pecado que raramente as pessoas confessam, né? Porque é uma coisa que às vezes as pessoas fazem com naturalidade, mas não na frente dos outros. Então geralmente não se confessa isso, né? Isso aí fica meio que escondido, omitido, tá? Então, às vezes, isso acontece sem que a gente perceba, mas em comentários, julgamentos, ironias, de forma irônica, né? Ou até mesmo
um silêncio que denota satisfação. Quando a queda do outro nos traz algum tipo de alívio, superioridade ou prazer, algo está profundamente errado em nós. O pecado, ele cria essa distorção. Passamos a medir a nossa justiça pela desgraça dos outros, né? Mas o reino de Deus não se constrói sobre ruínas alheias. O reino de Deus não cresce, não é feito em cima de injustiças, de revés, de ruínas alheias, de desgraça alheia, né? Jesus chorou sobre Jerusalém. O coração de Deus não celebra quedas. Ele trabalha pela restauração, né? E qual é a consequência que essas raízes têm, né, quando não são tratadas? Lá no verso 15 diz assim: como fizeste, assim se fará contigo. Então Deus não está sendo cruel aqui. Não há crueldade da parte de Deus. Deus está sendo justo, simplesmente justo. Edom colheu aquilo que plantou. Lembra da colheita, da semeadura e da colheita? Meu irmão, pensa bem o que você deseja colher, para que você faça uma boa semeadura, para que você semeie a semente correta, e aí venha ter boa colheita de acordo com a tua vontade, com o teu desejo. Então o orgulho leva à queda, a indiferença leva ao isolamento, a dureza de coração leva à perda de sensibilidade espiritual. Mas o texto também aponta para a soberania de Deus, porque o Senhor continua governando a história. O pecado não tem e jamais terá a palavra final. Então a gente tem que arrancar essas raízes, não apenas cortar os frutos, mas arrancar essas raízes. Não deixe essas raízes tomarem força no teu coração, meu irmão. Então Obadias nos confronta com uma pergunta honesta: quais raízes, quais raízes o pecado criou no seu coração? Não basta a gente lidar com comportamentos. Deus quer tocar o coração. Ele quer arrancar o orgulho e nos devolver a humildade. Ele quer curar a indiferença e reacender a compaixão. Ele quer transformar a dureza em misericórdia. A boa notícia do Evangelho, sabe qual é, meu irmão? Qual é a boa notícia do Evangelho? É que Jesus foi a raiz do pecado na cruz. Jesus levou na cruz com ele. Então, onde Edom caiu, Cristo venceu. Onde o orgulho destruiu, a humildade do Cordeiro restaurou. Olha que incrível. Hoje, Deus nos chama, não nos chama à condenação, mas ao arrependimento sincero. Porque só quando essa raiz é curada, a vida pode florescer novamente. Então Deus não está te chamando, meu irmão, para outra condição que não seja essa. Deus não está te condenando. Pelo contrário, Deus está te chamando para o arrependimento, para você olhar para dentro de si, observar qual raiz você tem dado margem ou não tem percebido ou tratado e ela tem crescido no teu coração. Chegou a hora de arrancar essa raiz. E é disso que esse capítulo trata. Chegou a hora de você entender que sem Deus, sem a graça do Senhor, não adianta soberba e orgulho que não vai nos levar a caminhar à frente. Não fará com que tenhamos êxito nas nossas labutas, nos nossos trabalhos, nas nossas ações.
A graça de Deus está sobre nós, porque a soberania do Senhor está sobre nós. Reconheçamos a soberania de forma humilde. Reconheçamos que o irmão que passa dificuldade também está na mesma situação, debaixo da graça do Senhor, como você. Reconheça, irmão, de onde você saiu e onde você está. Não deixe raízes aumentarem e se fortalecerem no teu coração. Amém, meu irmão? Então, inclina sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor por mais esse momento juntos e por mais esse aprendizado, esse momento iluminado pela palavra de Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai. Gratos somos, porque aqui podemos refletir um pouco mais. Refletir no livro de Obadias, que trata uma questão tão importante, que é a raiz do pecado. Que possamos ter esse entendimento, essa compreensão de verdade nos nossos corações. Que possamos reconhecer e arrancar qualquer raiz que não seja da tua vontade, da tua palavra. Qualquer raiz que venha nos trazer dano. Qualquer raiz que nos faça tropeçar, Pai. Que possamos reconhecer e elas possam ser retiradas, Pai. Pai, nos perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos limites, a nossa humanidade, porque sem Ti não somos nada. Reconhecemos a nossa total dependência por Ti, e é por isso que estamos aqui para Te agradecer, Pai. Trabalha no coração de cada um e que essa palavra venha a dar frutos na nossa vida, no nosso agir, Pai. É o que eu peço e Te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meu irmão, obrigado por mais esse privilégio, por mais esse momento de estarmos juntos e até a próxima EBD. Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um. Amém.